E aí, rapaziada, pessoal dos terceiros anos do EJA Noturno do Colégio Estadual Solon Amaral. Vamos dar continuidade, no nosso estudo na eletrodinâmica. E hoje vamos falar sobre potência elétrica. Ô, potência! Enfim, meus queridos, nós sabemos, que existem equipamentos elétricos que consomem energia mais rapidamente do que outros, Mano, 2 horas com a TV ligada e 2 horas com um chuveiro elétrico lá na água quente ligado, tu sabe que o chuveiro vai gastar muito mais energia. Isso tem a ver com o quê? Com uma grandeza física conhecida como potência. A potência, que nós utilizamos muito na eletricidade e é muito cobrada em vestibulares e Enem. Vamos lá, vamos fazer uma introdução, hein? Cara, se você for lá no dicionário procurar o que é potente, tem a ver com poderoso, tem força, possante, forte, vigoroso, E o termo impotente já é o contrário, Inoperante, fraco, desamado, Cara, ou seja, meninos, fazendo uma analogia, Nós temos, na física, uma relação importante entre energia e tempo, tá? Na mecânica, por exemplo, cara, tem diferença se tu pegar um carro, uma nave dessa, que vai de 0 a 100, Beleza. Agora pega esse carro B, também vai de 0 a 100. Cara, tem diferença, Os dois carros vão de 0 a 100. É necessário energia para aumentar a velocidade deles. A relação que vai completar isso é o intervalo de tempo. Cara, esse carro de bacana aqui vai de 0 a 100, de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. E esse outro aqui, mais modesto, vai de 0 a 100 em 20 minutos. Ou seja, eu digo que o carro A tem um motor potente e o carro B tem um motor, menos potente, não é assim? Enfim, meus meninos, A gente vai combinar aqui na mecânica, lá quando você fazia o seu primeiro ano, tempinho bom que não volta mais, hein? Graças a Deus, Na mecânica, a potência, ela é a rapidez com que o trabalho é realizado, não é isso? Tá? Enfim, de modo geral, de forma geral na física, A gente diz que a potência, ela é uma relação entre energia, e intervalo de tempo. É uma razão, é uma divisão. Então, determinar a potência é pegar a energia envolvida no processo e dividir pelo intervalo de tempo, tá? P, potência, E, energia, delta T é o tempo. Porém, nós vamos fazer um arrumadinho. Essa equação nós vamos utilizar ela mais na próxima semana, hein? Cara, no sistema internacional, cara, trabalho, assim como qualquer outra energia, deve estar em joule. O tempo, nós medimos ele no sistema internacional em segundos. Então se fizer tudo direitinho, joule por segundo, joule dividido por segundo, vamos chamar de watt. Então no sistema internacional, potência é dada em watt. E em homenagem ao físico, barra engenheiro, barra inventor, James Watt, que foi o cara que modernizou a máquina a vapor. Isso tem uma consequência, Vem aquela parada toda lá da Revolução Industrial que a galera da história vai comentar com vocês. Enfim, o que interessa pra gente, hein? O que é a potência na eletricidade? Cara, a potência na eletricidade, ela é a rapidez com que um equipamento consome energia, ou transforma energia potencial elétrica em outras formas de energia. Pra gente, cara, se eu imaginar aqui que tem uma corrente elétrica passando, polo positivo, a bundinha da pilha é o polo negativo. Então eu vou imaginar que de A para B, ou de B para A tem uma corrente elétrica, Vamos pensar num elétron se movendo de A para B. Cara, esse cara não vai de graça. Eu tenho uma força elétrica empurrando ele, então, cara, o trabalho realizado pela força elétrica é Q vezes U. Não é Q não, É a carga que foi deslocada vezes a diferença de potencial, o U, Os volts, que U tem como unidade de medida. A potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então, no lugar de trabalho, eu coloco QU e divido pelo tempo. E aí, lindinhos, tá? Q sobre delta T, nós vamos fazer um arrumadinho. Lembra lá do ai que tudo, ai que tanto? Qualquer coisa, dá uma olhada nos links aí, da descrição abaixo. Carga dividido por tempo, eu posso trocar por corrente. Então grava aí, meus queridos. Olha, na eletricidade, calcular a corrente elétrica é você fazer o pio. É o pio-pio, Você vai dar uma pio-piozada.
Você vai, para determinar a potência elétrica do equipamento, pegar a corrente elétrica que passa por ele, o I, e multiplicar pela DDP, tensão ou voltagem, a diferença de potencial, entre aspas, os volts. Determinar a potência elétrica, cara, é a conta mais teta do mundo. Se você tiver a diferença de potencial, ou a tensão elétrica a qual o equipamento foi submetido, tipo essa TV de LED aqui, ó, ela foi ligada numa fase de 220 volts. E se eu sei qual é a corrente elétrica que passa por ela, mano, esse cara foi percorrido por uma corrente de 0,6 amperes. Então calcular a potência é só você dar uma piu-piuzada. Você vai usar o seu piu-piu, né? Às vezes o seu piu-piu te deixa na mão, né? Calma, né? Às vezes o seu piu-piu te deixa na mão porque você não tem o I, a corrente, ou porque não tem o U. Mas aí usando as leis de Ohm, a gente consegue resolver isso, tá? Aqui no caso seu piu-piu não falha, porque você tem os dois, né? A potência, eu vou pegar aqui a corrente elétrica, 0,6, e multiplicar pela DDP, no caso 220. Calculador é para os fracos, né? Vamos fazer essa conta no cantinho, 220 vezes 0,6. Olha aqui para baixo aqui, filhão, ó, tá? Ó, desce o zero, não é assim? 6 vezes 2 é 12, vai 1, blup. 6 vezes 2 é 12, com 1, 13. Desce a vírgula, zero, depois na vírgula não vale nada. Eu digo que essa TV tem uma potência elétrica total de 132 watts. Quanto maior a potência elétrica do equipamento, significa que ele consome energia elétrica mais rapidamente. Enfim, meninos, para a gente finalizar, vamos a um segundo exemplo, né? De uma questão que caiu no Enem no ano de 2018. Olha o que a questão diz pra gente, hein? Alguns peixes, como o poraquê, né, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Ó, potência do exaustor, potência do computador, potência do aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secadora de roupas. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é O ou A. Exaustor, B, computador, C, aspirador de pó, D, churrasqueira elétrica ou letra E, secadora de roupas. Fácil demais, né? Cara, tá ó, uma tetinha isso aqui, né? Para determinar a potência, cara, o que ele me deu? Ó, corrente elétrica, 2 amperes, e ele também está te dando, cara, olha, a diferença de potencial, entre aspas, os volts. Vamos lá, eu vou dar uma piu-piuzada, né? Você vai dar uma piu-piuzada aqui, ó, piu-piu neles, parceiro. Às vezes o piu-piu falha, porque às vezes no exercício tu não tem nem o I ou nem o U. Mas isso é um assunto para depois. Aqui tá fácil, né? A potência elétrica eu pego a corrente que é 2 amperes e multiplico pela DDP que é 600 volts. 2 vezes 6 é 12. E eu vou lá e coloco os dois zeros. Cara, esse peixe na hora que ele dá o choque, ele tem uma potência elétrica de 1.200 watts. Isso equivale, vamos lá na tabelinha, a qual equipamento? Uma churrasqueira elétrica. Então a alternativa correta é a letra D. Enfim, meus queridos, determinar a potência elétrica, desde que você tenha corrente e diferença de potencial, os amperes e os volts, é só usar o seu piu-piu que você vai calcular a potência facilmente, tranquilo?